o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, o nosso louvor. Tua igreja
adoração no seu trono. Ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, graças te damos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, nós sabemos que o Senhor, mesmo em meio às nossas falhas, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a nossa adoração. Meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui na tua casa. Te agradecemos também de um modo especial a cada visitante que veio até aqui. Pedimos que o Senhor mesmo, meu Pai, complete a tua obra nas nossas vidas e que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações no decorrer deste culto, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um, que o Senhor continue mantendo o emprego deles, meu Pai. Nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem das Tuas mãos, meu Pai. Por isso nós dedicamos os nossos dízimos e nossas ofertas a Ti, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado e o Senhor tem sustentado o Teu povo aqui neste lugar, meu Pai. Nós Te agradecemos por tudo e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você que permaneceu aqui neste tempo, nós vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito. E eu peço aos irmãos que, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé e abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10. O texto será projetado, já está sendo projetado aqui no nosso Data Show. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto aí, no lugar em que você está. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O texto já está sendo projetado aqui. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a Bíblia com ela, para que todos possam fazer essa leitura. Amém? Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Vamos fazer a leitura do texto? Eu vou ler aqui no Data Show, meus irmãos. A versão aqui do Data Show é a nova versão internacional, uma versão um pouco mais clara. Os irmãos podem acompanhar também nas suas Bíblias. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Versículo 8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Meus amados, nós estamos nos nossos cultos dominicais noturnos fazendo a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito, meus irmãos, principalmente aqui para os nossos visitantes, para que eles possam entender um pouco melhor, pode voltar lá um pouquinho, Sávio, lá no começo.
Aí, características gerais dessa carta. Tito, meus irmãos, era um discípulo do apóstolo Paulo, um jovem pastor que havia recebido de Paulo a função, a orientação de fundar, organizar as igrejas numa ilha do Mediterrâneo chamada Creta. Essa ilha, meus irmãos, existe até os dias de hoje. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, quando Tito foi então designado por Paulo para cuidar das igrejas nessa ilha chamada de Creta, o povo, a população dessa ilha, irmão Ramsés, era conhecida pelo seu comportamento nada bom, digamos assim. A população dessa cidade tinha um comportamento nada agradável aos olhos de Deus, certo? Além dessa população que já tinha esse problema do mau comportamento, irmão Auro, Tito, que era um jovem pastor, estava tendo que lidar com o problema, meus irmãos, que era comum naquela época e continua sendo comum até os dias de hoje, irmão Edésio. O problema das falsas profecias, dos falsos ensinos. Infelizmente, meus amados, nós temos muitas pessoas espalhadas pelo mundo aí afora que se dizem pregadores do evangelho, mas pregam coisas completamente contrárias ao ensino da Bíblia Sagrada. E não era diferente há 2000 anos atrás. Então Tito tinha que lidar com essa população lá da ilha de Creta, que tinha uma má fama ali no continente europeu, e tinha que lidar também, meus amados irmãos, com os falsos ensinos que estavam sendo divulgadas ali naquela localidade. Lembrando os irmãos que Tito recebeu a responsabilidade dada pelo apóstolo Paulo de organizar as igrejas na ilha de Creta, de preparar líderes para essas igrejas, líderes esses que deveriam ser bem capacitados, que deveriam aí, meus irmãos, satisfazer as exigências bíblicas que nós já vimos aqui, estudando o capítulo 1 dessa mesma carta de Paulo a Tito. Amém, meus irmãos? No domingo retrasado, nós vimos os versículos 10 a 16 do capítulo 1 dessa carta, onde Paulo orientava, alertava Tito sobre os falsos mestres, certo? Então Paulo dizia para Tito: Tito, tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado com as falsas profecias, os falsos ensinos que têm sido divulgados aí. Você, Tito, que é o pastor que eu deixei aí, que foi muito bem preparado, é o responsável por combater essas coisas. Você, Tito, tem que zelar pelo rebanho de Deus que foi confiado a você. Então, meus irmãos, da mesma forma que foi dada a Tito essa responsabilidade há 2000 anos atrás, nós hoje também temos, irmão Alex e irmão Genivaldo, essa mesma responsabilidade. Zelar pelo rebanho de Deus. Zelar pelo povo de Deus que vem até as nossas igrejas para ouvir a palavra da verdade e não a palavra que satisfaça os nossos próprios interesses. Amém, meus irmãos? Não estamos aqui para ensinar heresias, não estamos aqui para levar ao seu coração, à sua vida, falsos ensinos. Estamos aqui para anunciar a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, que tem sido, meus amados, muito bem estudada por nós e continuará sendo muito bem estudada, a fim de que nós possamos transmitir a cada um de vocês a mensagem verdadeira, autêntica do Evangelho de Jesus Cristo. Tito tinha essa responsabilidade. Eu, pastor Amadeu, pastor da Segunda Igreja Batista em Rio Verde, tenho essa responsabilidade. Essa responsabilidade foi dada por Deus aos seus verdadeiros vocacionados, aqueles que Deus chamou e Ele mesmo separou para guiar o rebanho que não é nosso, o rebanho que é dele. Amém, meus irmãos? Ninguém que está aqui na Segunda Igreja, como membro dessa igreja, pertence ao pastor Amadeu. Cada um dos irmãos pertence a Cristo. E por isso que a minha responsabilidade é grande. Porque eu não estou tomando conta de uma ovelha que é minha. Né, irmão Álvaro? Se você fosse meu, eu te batia, te dava uma tunda, te colocava de castigo, né, irmão? Se bem que como pastor eu posso fazer isso também. Não te bater, né, meu irmão? Mas te exortar de vez em quando. Mas enfim, meus amados. O fato do Álvaro pertencer a Jesus, pelo menos quadruplica a minha responsabilidade. Porque eu tenho a responsabilidade de guiar uma ovelha de Cristo. E se eu falhar nisso, eu vou prestar contas ao próprio Jesus. A responsabilidade do pastor é séria. A responsabilidade de quem prega a palavra é muito séria. Amém, meus irmãos? Pois bem, meus amados, pode voltar lá para o texto.
Dando continuidade então a esse texto da carta em Tito, meus irmãos. Tito então tinha a responsabilidade de organizar as igrejas na ilha de Creta. Para organizar uma igreja, nós temos que, além de determinar o lugar onde essa igreja se reunirá, nós temos também que formar líderes e temos também, obviamente, meus amados irmãos, que lidar com as pessoas. Afinal de contas, meus amados, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de quem? De pessoas, certo? Igreja, meus irmãos, nada mais é do que a reunião de crentes biblicamente batizados que reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, pessoas essas que se reúnem em um determinado lugar para prestar culto em honra e glória ao nome do seu Deus. Então, igreja, irmão Ramsés, igreja, irmã Beth, são pessoas. Igreja sou eu, igreja é você, irmã Jaqueline, certo? É a nossa união aqui neste templo que torna este local uma igreja. Amém, meus irmãos? Então, no texto de hoje, meus amados, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Tito, ele vai ser orientado por Paulo sobre as mais diferentes classes de pessoas que existem dentro de uma igreja. Ora, meus irmãos, aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos homens, nós temos mulheres. Dentre estes homens e mulheres, nós temos homens mais velhos, temos homens adultos, temos jovens, temos crianças. As mulheres da mesma forma, temos mulheres mais idosas, mulheres adultas, mulheres jovens, meninas, adolescentes. Nós temos várias classes de pessoas dentro da igreja. E para cada uma dessas pessoas, irmão Genivaldo, deve ser dedicada pelo pastor, pelo líder, uma atenção especial. O tratamento que deve ser dado aos irmãos mais velhos, mais idosos, é um. O tratamento que nós damos a pessoas mais jovens, a jovens, adolescentes e crianças, é outro. O tratamento dado a adultos é outro. Cada classe de pessoas deve ser assistida da melhor forma possível. A nossa igreja, por exemplo, nós observamos muito bem. Se nós olharmos, por exemplo, meus irmãos, para a nossa escola bíblica dominical, nós temos classes muito bem divididas, irmão Áureo. Temos classe de jovens e adolescentes. O material, ele tem uma linguagem mais voltada para os jovens. Os professores são preparados para lidarem com essas necessidades dos jovens. Temos classes da terceira idade, que é voltada para os interesses, para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs mais idosos. Temos classe de adultos, temos classes de crianças, e assim, meus irmãos, é que a igreja funciona. A igreja é a reunião de várias classes de pessoas. Amém, meus irmãos? E todas essas classes precisam, irmã Jusilane, serem muito bem assistidas. E é sobre isso, irmã Jaqueline, que Paulo vai falar nesse trecho com Tito. Paulo, lembrando os irmãos, ele escreveu essa carta para Tito para orientar o seu discípulo. Tito era discípulo de Paulo. Era um pastor jovem, que tinha em suas mãos uma responsabilidade muito grande. Que responsabilidade era essa? Tomar conta, organizar as igrejas na ilha de Creta e formar líderes. Então era uma grande responsabilidade. E para ajudar Tito a cumprir essas responsabilidades, Paulo então escreve essa carta. Amém, meus irmãos? Então aqui, no capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo vai orientar a Tito. Você deve tratar cada classe de pessoas de uma maneira específica. E aqui, irmão Áureo, são citadas 5 classes de pessoas. Quais são essas classes, meus irmãos? Homens mais velhos, em algumas versões vai estar escrito homens idosos, mulheres mais velhas, mulheres idosas, mulheres mais jovens, recém-casadas, jovens, passa lá, irmão, e, por fim, os escravos. Lembrando, meus irmãos, a palavra escravos aqui, o termo grego que foi traduzido aqui por escravos é o termo doulos, que também pode ser traduzido por servos. Naquela época, 2000 anos atrás, era comum naquela região a presença de escravos, certo, meus irmãos? A referência do texto que é escravos serve tanto para aquela época, àqueles que viviam nessa condição, como àqueles dentre nós que hoje em dia são o quê? Empregados. Nós, como empregados, nós servimos aos nossos patrões. E Paulo aqui, então, também pede para Tito
tratar essas pessoas de uma forma especial. Volta lá no começo. Vamos então, meus irmãos, analisar esse texto novamente e vamos ver o que Deus tem a ensinar para mim e para você. Aqui hoje nós temos mulheres mais velhas, mulheres jovens, nós temos aqui homens mais velhos, temos homens mais jovens e temos aqui também trabalhadores. Então essa palavra de 2000 anos atrás servia só para aquela época? Não. Serve para mim, serve para você hoje. Amém? Alimenta-te da palavra de Deus. Esteja atento àquilo que o Espírito Santo do Senhor tem a falar ao seu coração nesse momento. Amém? Vamos lá, versículo 1. Você, Tito, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Veja, meus irmãos, que ali tem um porém. Por que porém? Paulo aqui está fazendo contradição ao que ele havia dito no contexto imediatamente anterior. O contexto que nós estudamos aqui no domingo retrasado. Nos versículos de 10 a 16 do capítulo 1, Paulo estava falando dos falsos mestres. Então ele está dizendo aqui, Tito, ao contrário desses falsos mestres, fale o que está de acordo com a sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmã Jaqueline? O que é, irmão Reginaldo, a sã doutrina? A sã doutrina, meus amados, é aquela que está de acordo com a tradição apostólica, é aquela que está de acordo com a lei de Deus. E onde é que nós encontramos a lei de Deus? Onde é que nós encontramos a tradição dos apóstolos? Bíblia Sagrada. Nada, meus irmãos, que ultrapasse esses escritos deve ser levado em consideração. E da mesma forma, nós não podemos retirar nada deste livro, porque é daqui que nós retiramos a doutrina saudável para a nossa vida espiritual. É na Bíblia, meus irmãos, que nós encontramos alimento verdadeiro. É pela Bíblia Sagrada que nós podemos nos orientar e continuar caminhando rumo à glória eterna. Nada que fuja disso deve ser levado em consideração por qualquer um de nós. Amém? Continuemos aqui. E aí Paulo então vai começar a falar dessas classes de pessoas. Versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então qual que deve ser o comportamento dos homens mais velhos da igreja? Lembrando, meus amados, que o homem, ele desempenha um papel muito importante na sociedade e dentro da família. A Bíblia, irmão Genivaldo, vai dizer que você, enquanto homem, é o cabeça do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. A igreja, meus irmãos, ela não existe sem as famílias. E a igreja, ela acaba sendo um retrato daquilo que acontece nas famílias. Se as famílias não estão bem estruturadas, essa desestrutura, ela acaba sendo também levada e transmitida para onde? Para o contexto da igreja. Então os homens desempenham um papel primordial dentro de suas famílias e também desempenham um papel primordial dentro da igreja. Qual que deve ser então o comportamento dos homens? Principalmente dos mais velhos. Por que dos mais velhos? Porque os mais velhos, pela experiência de vida que têm, devem servir de exemplo para os mais jovens. É por isso, meus irmãos, que nós devemos respeitar os nossos idosos. Prestar atenção no que eles dizem. Estar atentos aos conselhos deles. Porque além do conhecimento bíblico que eles possuem experiência de vida para nos aconselhar e evitar que nós caiamos nos mesmos erros que acabam nos levando a situações desagradáveis. Mas que para que os homens mais velhos sejam de fato exemplo, para que os homens mais velhos possam ser respeitados, e para que nós possamos ouvir os seus conselhos, qual que deve ser o comportamento deles? O que nós pastores devemos ensinar aos nossos homens mais velhos? Está lá, bem claro, não tem nem o que explicar, irmão Alex, de tão claro que o texto está. Qual que deve ser o comportamento dos nossos homens, principalmente os mais velhos? Devem ser sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé. O que é uma pessoa sadia na fé? Uma pessoa, meus irmãos, de fé madura,
Infelizmente, meus amados, não apenas aqui, mas em toda igreja, nós às vezes temos que lidar com pessoas muito imaturas na fé, irmã Beth. Pessoas que se sentem aí menosprezadas, que se sentem atingidas com coisas pequenas, melindrosas. E o melindre, meus irmãos, ele nos mostra, nos comprova por A mais B, uma fé imatura. A nossa fé, irmão Paulo, deve ser uma fé madura. Nós temos que parar com esse negócio de se sentir ofendido por tudo e qualquer coisa. De achar que às vezes isso ou aquilo é direta ou indireta para mim. Meus amados, na igreja nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. A partir do momento que a Bíblia é pregada, se ela está falando diretamente a você, receba isso com humildade, mude de vida e obedeça. Pare de se fazer de coitado. Pare de melindragem. Seja sadio na fé. Seja maduro na fé. Principalmente nós homens. Porque como homens, como chefes de família que somos, nós temos uma grande responsabilidade no seio dos nossos lares e temos também uma grande responsabilidade no seio da igreja. Amém, homens? Amém, homens? Glória a Deus. No amor, sede sadios na fé, no amor e na perseverança. Meus amados, os homens, como eu disse, são exemplo em tudo. Se o amor é a principal característica do cristianismo, nós homens devemos ser os primeiros a dar exemplo de verdadeiro amor. Amor pelas nossas esposas, amor pelos nossos filhos, amor pelas nossas famílias, amor pelo nosso próximo, pelos necessitados, por aqueles que estão sempre precisando de ajuda e que estão próximos de nós. Nós, homens, devemos ser os primeiros a dar exemplo nesse sentido. E devemos também sermos perseverantes. O que é ser perseverante, irmão Áureo? É não desistir no meio do caminho. Quantos e quantos desistem no meio do caminho? Sejamos perseverantes. Amém? Continuando, meus irmãos. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Meus amados, os irmãos verem que Paulo ele menciona aqui algumas características bem específicas. Por que ele fala aqui, por exemplo, da questão da reverência, da questão da calúnia e da questão da embriaguez com vinho? Porque certamente, meus irmãos, naquela região há 2000 anos atrás, Paulo e Tito, da mesma forma, estava tendo que lidar com mulheres que estavam tendo esse tipo de comportamento. Entendido, meus irmãos? Hoje pela manhã na EBD eu dizia aqui para os irmãos, nós não podemos, meus amados, interpretar o texto bíblico longe do seu contexto. Quero lembrar os irmãos que esse texto aqui ele foi escrito há 2000 anos atrás. E quando ele foi escrito há 2000 anos atrás, os destinatários dessa carta, as pessoas ali da ilha de Creta, elas tinham certos problemas e tinham certas necessidades. E é lógico, meus irmãos, que Paulo, quando escreveu essa carta para Tito, para orientá-lo, para aconselhá-lo, levou a irmã Jaqueline em consideração esses problemas, essas necessidades. Então, irmã Diandra, era bem provável que lá na ilha de Creta, há 2000 anos atrás, estava tendo mulher lá que estava bebendo vinho demais. É bem provável, irmã Beth, que lá na ilha de Creta, 2000 anos atrás, Paulo estava tendo que lidar, e Tito também, com mulheres caluniadoras. O que é calúnia? Calúnia, meus irmãos, é a falsa notícia, certo? É a falsa imputação de uma acusação a uma pessoa. Então haviam ali mulheres que estavam caluniando, provavelmente os crentes, provavelmente os líderes da igreja, certo? Então Paulo vai orientar Tito a dizer, chama as mulheres mais velhas aí das igrejas e orienta elas a serem reverentes. É outra coisa aqui, outra coisa. Nós observamos, meus irmãos, em todo o Novo Testamento, uma preocupação de Paulo em várias das suas cartas com o comportamento das mulheres. Isso por quê? Porque a mulher é sem vergonha por natureza? Não.
Ah, porque a mulher é uma desobediente por natureza? Não. Ah, é porque Paulo é machista? Não. Paulo, meus amados, ao escrever esses textos, obviamente que estava levando em conta o contexto em que ele estava vivendo. E no contexto em que Paulo viveu há 2000 anos atrás, de fato, haviam muitas mulheres problemáticas. Haviam muitas mulheres irreverentes, que se comportavam mal, tanto na igreja quanto fora da igreja. Havia muitas mulheres caluniadoras. Havia muitas mulheres, como aqui no contexto diz, que se embriagavam com vinho. E com isso acabavam dando mau testemunho para as mais jovens. Amém, meus irmãos? Então, por favor, não interpretemos o texto bíblico longe do seu contexto. Paulo não está dizendo aqui que toda mulher bebe vinho, toda mulher é cachaceira. Tem base no negócio desse, irmã Jaqueline? Viu, Catrine? Paulo não está dizendo isso não. Não vai achar que Paulo é machista também. Paulo não é machista. Paulo ele só está abordando as necessidades da igreja da sua época. Assim como nós hoje temos também que abordar as necessidades da igreja na nossa época. Amém, meus irmãos? Paulo não está dizendo que todas as mulheres são irreverentes. Graças a Deus, meus amados, essa não é uma realidade, pelo menos aqui na nossa igreja. Nós temos aqui mulheres valorosas, mulheres reverentes, mulheres que não se deixam levar por vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, mulheres que zelam bem pelos seus casamentos e que são exemplo para as mulheres mais jovens. Glória a Deus por isso. Mas se porventura há alguma mulher aqui no nosso meio que tenha feito o contrário disso, mude de vida. Atenda ao conselho da palavra de Deus que está sendo ministrado à sua vida neste exato momento. Amém? Por que as mulheres mais velhas tinham que ter esse comportamento? Ele vai continuar dizendo ali, versículo 4. Assim, ou seja, essas mulheres mais velhas que cumprem com essas questões, que são reverentes, que não são dadas a muito vinho, que não são caluniadoras, essas mulheres poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Preste atenção, meus irmãos, que todos esses comportamentos aqui que estão sendo exigidos, tanto dos homens quanto das mulheres, é porque era para agradar a Paulo? Não. Era para agradar a Tito? Não. Por que nós, homens e mulheres, temos que ter esses comportamentos? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, irmã Jaqueline, quando você é reverente, certo? Quando você cuida bem do seu lar, quando você é bem dedicado ao seu marido, aos seus filhos e à sua casa, você com isso está agradando não apenas ao seu pastor, você está agradando ao seu Deus e à palavra dele. Porque essas são as exigências da palavra para você. Quando você, irmão Alex, é sadio na sua fé, meu irmão. Quando você, irmão Alex, e todos os demais homens aqui são sóbrios, dignos de respeito e sensatos, vocês fazem isso não apenas para agradar ao pastor, fazem isso para agradar a Deus, para não difamar a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então as mulheres mais velhas, elas tinham que ter esse comportamento, porque automaticamente elas serviriam de exemplo para quem? Para as mulheres mais novas. Da mesma forma, irmão Genivaldo, os homens mais velhos também devem ter um bom comportamento, porque somente com um bom comportamento é que nós podemos ser exemplo para os homens mais novos. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo e irmão Robert está ensinando aqui é que nós devemos ensinar uns aos outros, não apenas através de palavras, mas principalmente através do nosso testemunho, das nossas ações, das nossas atitudes. De que adianta eu falar para os homens, não beba, e aí você chega lá na minha casa, me vê lá, entortando a cara com a cachaça? De que adianta eu dizer aos homens, sejam sadios na fé, se eu demonstro na prática uma fé imatura, se eu me ofendo com pequenas coisas?
De que adianta eu exigir dos homens que sejam sensatos, se eu sou insensato a todo momento? Então, meus irmãos, nós precisamos zelar pelo nosso modelo de vida, porque somente zelando pelo nosso modelo de vida é que nós poderemos instruir a outros, é que nós poderemos servir de exemplo a outros. Amém? Olha lá, ó. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. É dever da mulher amar o seu marido, assim como é dever do marido amar a sua esposa. Amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras. É dever das mulheres serem prudentes e puras, assim como é dever dos maridos também serem prudentes e puros. A estarem ocupadas em casa. Aí vai a mulher e fala assim, Paulo está dizendo que mulher deve ser dona de casa. Meus irmãos, para com isso. Paulo não está dizendo aqui que a vocação sine qua non da mulher é a de apenas ser dona de casa. Não. Você, mulher, tem todo o direito de exercer outra vocação, sem, no entanto, se descuidar também de uma função principal e primordial que Deus lhe deu, que é a de quê? Cuidar da sua família e de sua casa. Isso, meus amados irmãos, não se discute. A palavra de Deus nos traz isso, nos coloca isso de modo bem claro. Quando nós vemos, meus irmãos, o livro de Provérbios, no capítulo 31, nós vamos ter ali um texto destinado à chamada mulher virtuosa. E lá naquele texto da mulher virtuosa, nós vamos ver como é uma mulher virtuosa aos olhos de Deus. E lá estão várias características. E dentre essas características está lá: a mulher virtuosa administra bem o seu lar, cuida bem de sua família. E isso, meus irmãos, é inegável. É inegável. O homem tem seu papel dentro do lar? Tem, mas o papel da mulher dentro do lar, na educação dos filhos, é extremamente ressaltado nas Escrituras. Então, mulheres, Paulo não está dizendo aqui que você vai ter que ser só dona de casa, de jeito nenhum. Você pode muito bem ter outras vocações, ter outras aptidões, mas você jamais deve negligenciar a sua função primordial dentro da família. Amém, mulheres? Glória a Deus por isso. Lembrando aqui que não é o pastor Amadeu quem fala, é as Escrituras Sagradas. E como servos de Deus, nós devemos nos submeter a ela. Amém? A serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. E aí vão ter aquelas que falam assim, lá vem o pastor Amadeu, lá vem esses crentes com essa conversa de que mulher tem que sujeitar a marido. Tem. Agora, sujeitar-se é bem diferente de escravizar-se. Eu quero lembrar os irmãos e as irmãs que, biblicamente falando, o relacionamento entre o homem e a mulher é comparado com o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. A igreja, por acaso, é escrava de Jesus? Vou perguntar novamente. A igreja é escrava de Jesus? Não. A igreja é pisada por Jesus? A igreja é maltratada por Jesus? Então, da mesma forma, a mulher não é escrava de seu marido, a mulher não deve ser maltratada por seu marido, a mulher não deve ser subjugada pelo seu marido, mas isso não significa que ela não deva se sujeitar a ele. A igreja se sujeita a Cristo? Sim, porque reconhece em Jesus a figura do seu cabeça, a figura do seu Senhor. O que eu disse no início aqui em relação aos homens? O homem é cabeça e sacerdote do seu lar. A mulher deve sim se sujeitar ao seu marido por reconhecer nele a figura de cabeça e sacerdote do seu lar. A instrução espiritual para a família, Deus dá primeiramente a quem? Ao homem, para que ele, na sua função de cabeça, a repasse para toda a sua família. Amém, meus irmãos? Então, mulheres,
não precisa se preocupar. Eu garanto a vocês que a exigência bíblica para os homens é muito maior do que para vocês. Porque Jesus diz que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a mulher, a ponto de se entregar por ela. Se entregar é morrer, viu? Interessante que Jesus não pede que a mulher morra pelo homem, né? Né, Diandra? Se bem que eu tenho certeza que se for precisa de Diandra morrer pelo Alex, ela morre. Amém, irmã? Ih, esse amém foi meio baixo, viu, Alex? Mas enfim, a Bíblia não exige isso das mulheres, mas exige dos homens. Então a nossa responsabilidade enquanto homens no lar é muito grande. Estejamos atentos a ela. Amém? Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Então nós estamos vendo aqui Paulo falando da terceira classe de pessoas, certo? Terceira, né? Quarta, aliás. Homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens e agora os jovens propriamente ditos. Qual que é a instrução que Paulo dá aqui para os jovens? Sejam prudentes. Na versão aqui, meus irmãos, na versão revista e atualizada, versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Por que o jovem tem que ser criterioso, Aure? Por que o jovem tem que ser prudente? Por que, Aure? Que você me olhou já com esse sorriso? Porque nós sabemos muito bem, meus irmãos, que os nossos jovens estão aí à mercê de tudo quanto é tipo de ataque. Não é verdade? São várias as tentações com as quais os nossos jovens têm que lidar todos os dias. E é por isso que Paulo fala para Tito: ó Tito, você é jovem, você sabe muito bem do que eu estou te dizendo. Chama os jovens aí e diga para eles: sejam prudentes, sejam criteriosos, estejam atentos. Porque vocês estão sujeitos a muitas tentações. Há muitas tentações. E para vocês não caírem nelas, só há uma maneira. Vocês precisam ser prudentes, vigilantes, criteriosos. A mesma palavra vale para os nossos jovens hoje. Amém? Internet, televisão, enfim, meus irmãos, são inúmeras as coisas que Satanás usa para tentar vocês. Não caiam nessas armadilhas. Amém? Amém? Eu vou pular aqui um trecho, meus irmãos, vou passar para outra parte, depois eu vou voltar aqui. Passa lá. Versículo 9. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Como eu já disse para os irmãos, a palavra que foi traduzida, a palavra grega que foi traduzida nas nossas versões em português por escravos é a palavra doulos, que significa que pode ser traduzida tanto por escravos como também por servos. Há 2000 anos atrás existia escravidão, existiam os escravos. E lá na ilha de Creta existiam também escravos. Por isso que Paulo dá essa orientação. Mas hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, nós podemos muito bem substituir essa palavra por quem? Por trabalhadores. Quem aqui é trabalhador? Quem aqui é funcionário, para melhor dizer? Levanta a mão. Quem aqui é funcionário? Levanta a mão bem alto aí que eu não estou vendo não. Olha aí, ó. Temos muitos trabalhadores aqui na igreja. Se você é trabalhador, você tem um patrão. Amém ou misericórdia? Se você tem um patrão, a Bíblia está te dando aqui um conselho. Amém? Qual que é o conselho então que a Bíblia está dando a você, que é trabalhador, que é funcionário, assim como eu sou funcionário? Eu também sou funcionário, trabalho ali no fórum, tenho que cumprir ordens, certo? Qual é a instrução da palavra de Deus para nós então? Olha lá, ó. Ensine os escravos, os servos, os trabalhadores a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões. Meu Paulo? Rapaz, é difícil para um patrão, às vezes, lidar com aquele funcionário que rebate tudo. Funcionário desobediente, descomprometido, não dedicado. Como é difícil, como é difícil. Irmão Alex é patrão, não é, irmão Alex? Tem funcionário desse jeito lá, irmão Alex? Desobediente? Respondão? Graças a Deus, irmão. Mas enfim,
É duro lidar com gente dessa maneira. Lá no fórum, meus irmãos, vira e mexe, nós ocupamos funções de coordenação. E aí, quando a gente ocupa a função de coordenação, você tem, obviamente, que liderar, coordenar outras pessoas. Ei, irmão Áureo, é triste lidar com rebelde, meu irmão. É triste lidar com rebelde. É triste lidar com um trabalhador que quer no final do mês receber o seu salário, mas não quer cumprir com as suas obrigações. E Paulo está dizendo aqui, Tito, fala aí com os trabalhadores, fala aí com os escravos, eles devem se submeter aos seus senhores. Quando você vai lá ser contratado, você não é passado para você as regras da empresa? É ou não é? Você, a hora que assina a sua carteira aí, que você fala, pode assinar, você não está dizendo, eu estou de acordo com as regras da empresa? Está ou não está? Então por que você desobedece depois? Aí depois é demitido por justa causa e ainda quer recorrer à justiça. E essa justiça condescendente nossa ainda vira e mexe, fica dando razão para esses trabalhadores sem vergonha. Desculpe-me aqui a expressão. Mas fato é, meus amados, que a nossa justiça trabalhista, ela às vezes, muitas vezes aliás, onera demais os empregadores e desonera demais os empregados. E aí no Brasil acaba sendo difícil, né, ser empreendedor. Além da carga tributária altíssima que os nossos empresários têm que arcar, eles ainda têm que ficar arcando aí com despesa trabalhista de funcionário sem vergonha. E novamente eu peço aqui perdão pelo uso da expressão. Fato é, meus amados, que quando nós entramos para uma empresa, nós entramos conhecendo as normas e devemos obedecê-las. Devemos, irmã Jaqueline, dar testemunho no nosso trabalho. E tem muito crente aí dando mau exemplo no trabalho. Tem muito crente aí sendo demitido por justa causa do trabalho. E isso é terrível aos olhos de Deus. Isso é difamar a palavra de Deus. Não faça isso. Seja um trabalhador obediente, cumpridor dos seus afazeres. Não roube, viu? Não roube. Isso não é coisa que só os escravos faziam, não. Tem muita gente que faz isso hoje nas empresas. O patrão, além de preocupar ali, de ter que arcar com as preocupações do dia a dia, ainda tem que estar preocupado lá em colocar câmera de vigilância na empresa, porque sabe-se lá, né? Quando um funcionário pode ir lá e passar a mão em alguma coisa. Pelo amor de Deus. Enquanto trabalhadores, não roubemos. Sejamos inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Olha só, quando nós temos bom comportamento como trabalhadores, Deus é louvado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você, irmão Paulo, trabalha bem, Deus é louvado através do seu trabalho, através da sua dignidade, através da sua obediência. Amém, meus irmãos? Vimos aqui então, meus amados, 5 classes de pessoas com as quais Tito teve que lidar há 2000 anos atrás e que nós também temos que lidar nos dias de hoje. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, pode voltar no texto anterior, para a instrução, meus amados, que Paulo dá aqui a respeito do próprio Tito. Vejam bem, meus irmãos, para que você possa instruir outras pessoas, primeiramente você deve ser o exemplo. Tito era pastor. Tito tinha a responsabilidade de instruir todas essas pessoas. Como é que ele poderia instruir essas pessoas se ele, na vida dele, não cumpria todas essas exigências? Vejam bem o que Paulo diz para Tito. Versículo 7. Em tudo, seja você mesmo, Tito. Veja bem, em tudo, seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer,
para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. O pastor da igreja, que tem a finalidade de instruir todas essas pessoas, deve, irmão Genivaldo e irmã Dionete, ser o primeiro a dar exemplo. Você quer ser pastor? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, boa obra almeja. Mas eu quero dizer para você que as exigências da palavra de Deus para a sua vida também são muito grandes, também são sérias. O pastor, o líder, aquele que tem a responsabilidade de instruir a outros, deve ser o primeiro a dar exemplo em tudo em sua vida. Isso significa, irmã Jaqueline, que se os homens devem ser sensatos e sadios na fé, o líder também deve ser o primeiro a ser sensato e sadio na fé. Se os homens, se as mulheres devem ser reverentes, o pastor, o líder, deve ser o primeiro a ser reverente. Se os homens, se as mulheres devem conhecer bem a palavra da verdade, o pastor, o líder, deve ser o primeiro a conhecer bem e a praticar a palavra da verdade. A nossa responsabilidade, meus amados, é grande. E os irmãos podem ter certeza que nós temos lutado com todas as forças possíveis para cumprir com cada um desses requisitos. O dia, meus amados irmãos, que eu tiver que ser vergonha em qualquer um desses quesitos, os irmãos podem ter certeza, será também o dia em que eu abandonarei de vez a vocação, o ministério pastoral. Porque entendo eu, meus amados irmãos, que se eu não cumprir na íntegra cada uma dessas exigências, eu não sou digno desse chamado, não sou digno dessa vocação. Eu estudo, meus amados irmãos, essa palavra com seriedade, e estudo muito. Porque tenho certeza, meus amados, que estudando e conhecendo cada vez mais essa palavra, eu terei cada vez mais condições de alimentar os irmãos com alimento sadio e prepará-los para se encontrarem com o Senhor de vocês, que é Jesus Cristo. Ministério pastoral, meus irmãos, para mim não é brincadeira. Vida cristã para mim, meus amados irmãos, não é brincadeira. E eu espero, meus amados irmãos, que após toda essa explanação nessa noite, você também entenda que vida cristã não é brincadeira. Comprometa-se com Deus. Dedique-se a Deus, dando o seu melhor. Porque é ao lado dele que você irá viver na eternidade. Amém? Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos nesse momento. Curve a sua cabeça. Interceda pela pessoa que está ao seu lado. Interceda pelas pessoas que estão aqui nessa noite. Nós vimos nessa noite Deus usando um jovem pastor para instruir as mais diversas classes de pessoas na igreja que lhe foi confiada há 2000 anos atrás, situada na ilha de Creta. Da mesma forma, hoje, meus irmãos, nós temos várias classes de pessoas na igreja. Temos homens, temos mulheres, temos jovens, temos trabalhadores, temos crianças. Muitos estão aqui nessa noite. E eu quero chamar a atenção de cada um de vocês nesse momento para a seriedade da palavra de Deus, para a seriedade do compromisso que cada um de nós deve fazer com Deus, com a igreja e com a palavra. Se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, o que você está esperando? Até quando você pretende viver como se Deus não existisse? Até quando você acha que Deus dará a você oportunidade para mudar de vida,
para reconhecer de fato que você é um pecador e que você depende da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Você homem, você mulher, você jovem, você trabalhador, que ouviu a mensagem da palavra de Deus nessa noite, instruindo cada uma dessas classes. Eu quero dizer a cada um de vocês nesse momento, a maior instrução, a maior bênção revelada pelas Escrituras Sagradas, é a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E nós não poderíamos encerrar o culto nessa noite, sem dar a você a oportunidade de publicamente fazer uma aliança de fé com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, vai dizer para cada um de nós em Romanos, capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, vai nos dizer no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho por meio do qual nós podemos chegar até Deus. Você já reconheceu isso? Você já confessou os seus pecados? Já se arrependeu deles? Já entregou a sua vida nas mãos de Jesus? A palavra de Deus, meus amados, continua nos dizendo em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você nessa noite terá a oportunidade de confessar a Jesus Cristo publicamente, mas você também terá nessa noite a oportunidade de negá-lo publicamente. A escolha que você fizer nessa noite, obviamente, que traçará o destino da sua alma. E sabe-se Deus, se você terá outra oportunidade. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela vai nos dizer ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem é dado o direito de morrer apenas uma única vez, vindo após isso o juízo. Nenhum de nós sabe o dia da morte. E para que você não seja pego de surpresa, nós estamos dando a você nessa noite a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus e fazer com Ele uma aliança de fé. Eu não estou te chamando, eu não estou te convidando a fazer um compromisso comigo ou com a Segunda Igreja Batista. Eu estou conclamando você a fazer um compromisso com Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Eu estou chamando você a orar comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e a partir desse momento faço uma aliança de fé com o Senhor, entrego a minha vida completamente em tuas mãos e peço ao Senhor que me guie de hoje até a eternidade conforme a tua vontade. Basta você fazer uma oração simples como essa juntamente comigo, com sinceridade no seu coração, para que você possa então ser agraciado com a maior de todas as bênçãos reveladas na Bíblia Sagrada, a salvação por meio da fé. E eu quero perguntar nessa noite, há alguém no nosso meio que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo? Há alguém nessa noite que se desviou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração,
Não perca essa oportunidade. Não resista ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse momento, não deixe passar essa oportunidade. A vida ao lado de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Há alguém que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Você um dia já tomou essa decisão, mas acabou se distanciando da igreja de Jesus, mas hoje você deseja se reconciliar com Cristo e com a igreja. Se houver alguém nessa situação que deseja fazer esse compromisso nesse instante, não perca essa oportunidade. Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você pode dobrar os seus joelhos, curvar a sua cabeça e orar também nesse momento, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue os seus caminhos nas mãos de Jesus e tenha certeza que o mais Ele fará. Amém, meus amados? A igreja é para isso, meus irmãos, para anunciar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e levar as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, a entenderem a importância de Deus em suas vidas. Amém? Aqueles nessa noite que ainda não fizeram esse compromisso com Cristo, a minha oração é para que Deus lhes dê outra oportunidade. Não perca mais tempo. Chega de viver como se Deus não existisse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Nós estamos chegando ao final deste culto. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Pedimos ao Senhor que complete em nossos corações, pela ação do Teu Espírito Santo, a mensagem que nessa noite foi pregada, tanto através, meu Pai, da pregação, quanto através dos hinos e cânticos que foram aqui entoados. Continua, ó Pai, falando aos nossos corações, e que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.